Cadê a mulher que falou que tá gravando? A Rafaela tá entrando. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Seja bem-vinda. Oi, Rafa. Pessoal, agora vai ser assim. Eu vou colocar para exibir e aí eu não vou ver vocês. E aí eu preciso que quando eu perguntar para não ficar falando com a parede ou com os gatos que estão aqui cercados, me cercando, vocês ligam o microfone e só falam sim, não, talvez, tá bom? Vou colocar então para exibir a apresentação que eu fiz. A tela inteira. Compartilhar. Boa tarde, Rafa. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Então, gente? Sim. Sim. Tá, deixa eu só Pessoal, desliga o microfone, tá? Pode desligar o microfone e aí vocês ligam quando quiserem falar, tá bom? Vamos lá. Ok. Lá na rotina de hoje, estava escrito, tinha um link com um texto, uma leitura sobre crônica, e aí embaixo tinha uma atividade que, inclusive, era na página 133, para vocês fazerem. Quem não fez, pode fazer depois, tá bom? Eu fiz a reunião hoje para a gente fazer como se fosse na escola, uma roda de conversa, para poder fazer essa próxima sequência, essa próxima lição da sequência, que está escrito aí na página 134. Sequência didática percorrendo museus pelo Brasil. E aí a gente vai fazer a atividade 1A, tá? Quem aqui pode me falar da sua experiência em algum museu aqui de São Paulo ou do Brasil? Pode ser eu, Pro? Melissa? Sim. Pode. Pro, eu já fui no Museu do Ipiranga no escotismo. Eu vi ele por Para fora. ficar lá no jardim. Mas eu nunca Certo. entrei, assim. Mas a minha mãe já entrou uma vez e ela falou que é muito legal lá e muito lindo. Mas você conhece outros museus, não conhece? A sua mãe, eu sei que ela passeia bastante com você. Você lembra algum? O nome de algum? Não, mas Não? eu lembro de um outro que foi que teve um incêndio Sim, lá no 2018. no Museu de Tu. Isso mesmo. Que foi reaberto esse ano. Mais alguém já visitou o museu? Eu? Natan? Sim, Qual, Natan? Museu de Tu. Museu do? De Tu. De Tu. Alguém aqui já foi no Museu do Futebol? Professor, o meu sonho é conhecer o museu, só que nunca fui nenhum. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. A professora de vocês, ela é meio rata de museu. Porque igual a mãe da Melissa, minha mãe desde pequena sempre me levou em museu, exposição de arte. E eu até fiz arte porque eu gosto muito de estudar sobre. E aí, eu gosto muito de visitar museus e eu vou apresentar alguns museus do Brasil para a gente conversar sobre, porque talvez tenha coisa aqui que vocês já viram na televisão e nem sabia que era museu. Pode falar, Alessandra?
Professora, não me lembro se era museu mesmo, mas eu já entrei. Acho que era um museu. Onde criaram. Como era? Era um desenho. Não sei se era um museu, mas eu ia de excursão. Ah, sim. Geralmente tem Onde mesmo excursão criaram. para o museu. Eu vi como uma peça. O monstro me mordeu. Que monstro me mordeu? Daquele Eu vi uma programa que peça. tinha na TV Cultura? Esse museu, eu acho que era um museu. Deixa eu ver, peraí que a Letícia tá mandando mensagem. Oi, Letícia, você clicou no link? Eu não recebi. Deixa eu ver aqui, eu não recebi você para entrar. Alessandra e Rafael, desliga o microfone, por favor. Mas tá ligado? Deixa eu só ver se a Letícia tá pedindo para entrar. Tarará. Ué, não tô vendo, não. Bom, então, aí a professora de vocês é meio rata de museu e gosta muito de arte. Apesar de eu não saber fazer arte, eu gosto de assistir arte. E aí, tem alguns museus. Aqui em São Paulo, a gente é muito rico de cultura. Então, aproveitem. Não agora que a gente está na pandemia, mas quando tudo acabar... Opa, que eu acho que ela está entrando. Deixa eu ver. Eu nunca fui para um museu. Não, eu adoro, Anaí. Para mim é realmente uma viagem. É como se fosse uma aula de história e a gente tem condição de conhecer por que a gente está assim hoje, conhecer nosso passado, sabe? Ah, tá. Deixa eu mandar o link para Letícia, que eu acho que a Letícia está meio perdida no... Ah, agora ela está pedindo para entrar. Permitir. Conseguiu entrar, Lê? Eu tinha... Oi, Letícia. Não sei não, Mas Ué. Mas meu Google Maps parou. Lê, conseguiu entrar? Ah, agora sim, te vi. Oi, Lê. A gente está falando sobre museu hoje, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar alguns museus aqui de São Paulo e alguns do Brasil. A gente tem uma cultura muito grande aqui em São Paulo. A gente é muito bem servido de museus, então a gente tem que aproveitar ao máximo a oportunidade, porque tem muita coisa legal. Esse museu aqui, alguém conhece o MASP? Já passei na frente. Já vi na televisão. Professora, Eu já fui já. E a Lei ia falar o quê, Alessandra? Professora, numa excursão eu pretendia entrar, mas aqui a fila era muito grande. Não consegui entrar. Mas eu já fui, eu já vi. Olha, eu fui numa excursão. O MASP, Já passei por frente, na Avenida Paulista, né? O MASP, ele é o Museu de Arte de São Paulo. Eu arrisco a dizer que ele é o museu mais importante daqui de São Paulo. E lá ele tem obras de muitos artistas internacionais e brasileiros. Alguém já ouviu falar de Tarsila do Amaral? Já, professora. Aquela mulher que pinta o menino sentado com o joelho assim, com o pezão. Ela é muito conhecida, ela é brasileira. Tem obras da Tarsila. Tem obras de outros artistas de fora. E é um museu que toda terça-feira ele é gratuito. E ano passado veio uma exposição da Tarsila do Amaral para cá. Eu conheço ela. Conhece? Ela é muito maravilhosa. De lição de casa que eu tive que copiar uma arte dela para sei no quê. Ah, você fez uma releitura. Trabalho. Ah, eu adoro ela. E aí, esse museu, ele é um dos mais importantes do hemisfério sul, aqui da América do Sul.
E lá tem obras do Renoir, Rembrandt, Botticelli, Velázquez, Tiziano, Degas e Manet, que são artistas, pintores muito conhecidos da Europa. Além das obras, a arquitetura também é um atrativo, né? O prédio é bonito, porque o prédio parece que fica suspenso, e aí tem aquele espaço embaixo, geralmente tem protesto ali embaixo, em frente, o pessoal usa muito o espaço. Foi projetado pela italiana Lina Bubardi. Professora, Oi. agora que a gente está falando sobre o museu, o porquê que eles fazem protesto na frente do museu? Se o museu é para a pessoa ir se divertir e etc. Ah, sim. Não, eles fazem porque não que necessariamente eles escolhem porque fica na frente do museu, mas porque é na Avenida Paulista, que é a avenida principal daqui de São Paulo. Ah, tá. E aí ali embaixo tem feirinha, eles fazem feira de antiguidades, e aí ele fica na Avenida Paulista, funciona de segunda a domingo, se eu não me engano, de segunda fecha. A maioria dos museus de segunda-feira eles fecham, ou para arrumar, para limpar, para os funcionários terem folga. E toda terça-feira a entrada é gratuita, tá? Então, quando tudo normalizar ao mínimo, dá para ir visitar o Museu do MASP, que é maravilhoso. O próximo museu é esse aqui, a Pinacoteca. Alguém já ouviu falar? Fica na Estação da Luz. Eu. Então, a Pinacoteca, eu lembro muito da professora de artes que eu tive na escola, ela falou que ela fez faculdade no prédio e do lado tem o Parque da Luz. E ela disse que ela ia pintar quadro, aula de pintura lá nesse parque. Então, a luz livre, sabe? Ela falou que era maravilhoso. E lá também tem obra da Tarsila, tem obra do Picasso, tem esculturas, tem quadros. É um dos museus também mais importantes de São Paulo. Foi fundada em 1905, tinha só 26 obras. Hoje já tem mais de 9.000 peças. Todo sábado é gratuito. Dá para a gente pegar o metrô aqui no Jabaquara e vai direto lá para a Estação da Luz, já desce na porta, tá? Com a pandemia tá tudo fechado, mas quando normalizar dá para visitar e é um passeio muito legal. E gratuito, né? Próximo museu. É esse daqui que vocês conhecem. Eu já fui lá várias vezes. Ah, e como que vocês falaram que não conhece nenhum museu? É que eu tinha esquecido o nome. Mas é que assim, eu já fui lá várias vezes. O Catavento, ele é muito legal porque ele nem parece direito um museu, né? Porque a gente brinca tanto com as coisas lá dentro, a gente aprende brincando, e a gente tem a mania de achar que museu é coisa antiga, é chato, é coisa velha. E não, o museu ele pode ser interativo. Oi. Eu fui no Museu Catavento, a primeira vez que eu fui foi com 6 anos. Aí depois disso eu fui de novo. Nossa, é muito divertido. A gente mal. Lá tem várias coisas legais da vez que eu fui, a gente ficou brincando demais. Olha, eu fui a primeira vez com a minha filhada Duda, ela tinha 9 anos. E aí, quando eu voltei, anos depois, eles tinham ampliado, não tinha borboletário, não tinha aquela parte de cima. Então, eles ampliaram muito, que agora tem a parte do corpo humano, tem a parte dos animais, a parte que fala sobre os planetas, que tem mostrando como que é a Terra dentro da Terra. É muito legal. O Museu do Catavento, acho que deveria ser obrigatório, todo mundo tinha que conhecer. Então, ele é um museu interativo, ou seja, a gente pode mexer com o que está lá. Eu já ouvi falar que está fazendo. E aí, todo sábado também ele é gratuito, tá? Então, quando tudo normalizar, pede para passear. E aí é legal porque ele fica ali perto da 25 de março. Então, dá para ir de metrô também. O Natan já foi no Catavento? Eu já ouvi falar desse Catavento. Já ouviu falar.
Ah, mas quando puder, vá, gente. É muito legal, tem muita coisa. Tá escrito lá que tem quatro Ô, temas, né? professora, Oi? meu pai, ele vai e meu irmão no Museu Catavento. E aí começou essa pandemia. Ah, atrapalhou tudo. Muito. Próximo museu. Esse museu chama Instituto Iotim. Ele não fica aqui. Ele fica em Minas Gerais. Lembra uns anos atrás que estourou a barragem em Brumadinho? Acho que foi ano passado. Alguém Sim. lembra? Que veio Sim. aquela montanha de lama, desceu tudo, levou casa. O museu fica nessa cidade. Então tá lá, 60 quilômetros de Belo Horizonte, que é a capital de Minas. Tem muitas obras importantes, preservação ecológica. E você tem bastante lugares para fotografar lá. Hoje, eles, depois da tragédia de Brumadinho, eles voltaram a receber pessoas, né, a receber visitantes. E aí eu não consegui achar se é gratuito ou não. Esse museu aqui, quem foi que no começo, quando a gente começou a conversar agora, falou sobre o Museu Nacional? Foi a Melissa, o que pegou fogo no Rio de Janeiro? Sim, fui eu, Pro. É esse museu aqui. O Museu Nacional, ele foi... Até teve alguma lição que a gente Museu conversou. bonito, hein? Oi? Alguém falou alguma coisa? Esse museu é bonito. Ele é lindo e ele é muito antigo e ele ele tinha muita coisa, muito material da época do descobrimento do Brasil. E aí, infelizmente, Legal. pegou fogo, porque eles não fizeram as devidas reformas no prédio, a fiação estava velha já, a parte elétrica, e aí pegou fogo e perdeu-se muita coisa lá, infelizmente. Pro, Oi? você Então, chegou a pegou fogo, falar né? até no começo das aulas sobre que esse museu tinha pegado fogo. Foi, eu acho que numa aula que a gente teve, acho que de português. Aí você estava contando. Então, e aqui online eu cheguei a falar em alguma matéria, acho que foi até no Aprender Sempre, que estava falando sobre o Museu do Ipiranga, que o Museu do Ipiranga ele está fechado desde 2010 para reforma. E provavelmente ele só vai abrir em 2022. E aí, eu não lembro se foi a Camila ou a Júlia, não lembro quem foi, ou a Melissa, que perguntou para mim, ué, Pro, mas por que está fechado? O Museu do Ipiranga ele está fechado, principalmente para não acontecer com ele o que aconteceu no Museu Nacional, não pegar fogo, Fui não eu, Pro, perder que tinha as obras. publicado. Uhum. Porque a gente tem que fazer uma reforma, porque senão as coisas vão ficar velhas, vão se perder e vão acabar sumindo, né? Infelizmente. E aí o Agora Museu me deu Histórico... vontade de ir lá. Eu sempre gostei de aprender sobre o descobrimento do nosso país. É muito legal, Anaí. Eu acho sensacional para a gente saber por que a gente está assim, sabe? Por que a gente foi descoberto por quem? Pelos portugueses. E aí os portugueses vieram, como a gente está até revendo na novela das 6, né? O Novo Mundo. E aí a gente era uma república, a gente tinha rei, tinha rainha. E aí Dom Pedro proclamou a independência e a gente virou uma república. A gente passou a eleger quem a gente queria que ficasse no governo, né? Quem comandasse. E lá tem muita coisa de Dom Pedro, enfim, tem muita coisa legal lá nesse museu. Eu não conheço ainda. Espero um dia conhecer, quando terminarem de reformar e tudo mais. Tá falando aí, tem centena de quadros, trajetória do país, documentos, tinha vestimenta. Uma das principais... Professora, Oi? é assim, todos os museus que existem precisa fazer reforma para não acontecer o que aconteceu com aquele museu que pegou fogo, né? Porque Sim, senão, aí acaba destruindo tudo que tem de legal lá dentro. Sim, de tempos em tempos tem que ter uma reforma, senão é que nada dura, né? A nossa casa também, às vezes,
Não tem que fazer uma reforma pequenininha, alguma coisa? Ai, tá caindo o telhado, tá com uma trinca na parede. Sim, igual a reforma da patroa da minha avó. Tá fazendo reforma na casa? Tá. Então, minha casa, ela tinha 36 anos e nunca tinha passado por uma reforma. Fizeram faz 2 anos. Então, a gente tem que dar um trato para ela não quebrar, não se deteriorar, né? Próximo museu. Vocês sabiam que existe um museu aqui no Brasil chamado Afro? Não. Fizemos uma descoberta agora. Então. E agora vai ser uma descoberta melhor ainda. Sabe onde ele fica? Alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Ele fica no Parque Ibirapuera. Nossa, professora, eu sempre vou lá. A próxima vez que eu for, eu vou ir lá. A gente sempre passa lá. Geralmente a gente passeia lá no Parque do Ibirapuera e nunca para ver o que tem. Professora, antes da pandemia, toda vez que a gente ia no parque, a gente ia sempre no Ibirapuera. E eu nunca vi esse museu. Tem. É lá dentro do próprio parque. Eu nunca vi. Pois é, menino. Você tem que ver, é maravilhoso. E aí o Museu Afro, como o próprio nome diz, fala sobre os negros, as peças, fotografia, dança. Então, é muito importante, porque é aquilo que eu falo para vocês desde sempre na aula, né? Todos nós temos uma descendência, alguma coisa de algum negro, né? Porque dizem que as primeiras pessoas eram lá da África, então todos nós temos alguma descendência negra, né? E aí a entrada é R$6, mas vocês são estudantes, pagam R$3, se levar carteirinha ou alguma declaração da escola, tá? Eu acho que esse museu também deveria ser obrigatório para todos nós. Próximo museu é o Museu da Inconfidência Mineira. Fica lá em Minas. E aí ele também fala sobre Tiradentes, tem as obras de um artista chamado Aleijadinho, que tem falam que é um museu ao ar livre, porque tem várias esculturas dele na cidade, né? Fica ali. Professora, Oi. Todos esses museus tem alguma coisa sobre a descoberta do Brasil? Ou é só um, assim, que tem, assim? Na verdade, todos os museus, eles contam a história de alguma coisa. Tem museu do sapato, tem museu do telefone, tem museu da polícia, tem museu de tudo, gente. Nossa. Então, o museu ele vai contar a história de alguma coisa. É muito legal. Professora, a minha cachorra tá ali debaixo do criado mudo. Ela tá chorando porque o potinho dela caiu lá. Ela quer pegar. Aliás, vocês sabiam por que o criado mudo, eu tenho um aqui do lado, mas eu chamo agora de cômoda. Vocês sabem por que esse móvel, a mesinha que fica ao lado da cama, chama criado mudo? Por quê? Porque antigamente, na época dos escravos, quando eu já ouvi o senhor do engenho ia dormir, ele deixava um criado, um escravo, em pé do lado da cama dele, segurando uma jarra de água. E esse criado tinha que passar a noite inteira segurando essa jarra, para quando o bonito do senhor quisesse tomar água, o criado servi-lo de água. Então, é um termo, a gente fala que é um termo racista, né? Que a gente devia tentar diminuir. Mais criado mudo, mais cômodo. Cômoda, mesinha. Hoje em dia eu falo mesinha. Bom, próximo. Eu ouvi falar nessa história do criado mudo. Tem várias, Rafa. Tem várias histórias assim. Próximo museu. Professora! Eu também, professora. Também já tinha ouvido? Professora! Oi! Esse daí eu passo todo dia lá na frente do Parque Ibirapuera. Ah, Melissa já sabe onde fica. Quem é que estava falando junto com a Melissa? Eu quem? Camila? Quase todo dia. Fala, Camila.
quando eu tava falando a história do criado mudo, ficou travando. Repete pra mim de novo, ouvi? Repito, é que o criado mudo era um escravo que ficava na beira da cama do senhor, o dono do engenho, e para quando ele quisesse tomar água, o criado, esse escravo, servia ele de água. Ele ficava a noite inteira em pé, mudo, para servir água para o senhor. Então é um termo racista. Igual das novelas lá que tem o rei, que as pessoas ficam atrás toda hora paradas assim, sem se mexer para poder ver o rei. Isso, mas esse era o escravo, o negro escravo. Entendeu? Então tá, eu nunca mais vou chamar de criado mudo. Às vezes a gente acaba falando, mas a gente tem que se policiar para não repetir essas coisas preconceituosas, sabe? Eu tento me policiar também. Bom, esse museu aqui, como a Melissa já disse, também fica do lado do parque, em frente ao Parque do Ibirapuera. E esse museu, ele antigamente funcionava aí o prédio do Detran, que é onde eles fazem as coisas de carta, de carro, né? E aí tem esse gatãozão na entrada desse museu, gente. E esse gatão, ele fica ronronando. Você chega perto e você ouve o grrr do gato, sabe? E tem muitas peças também. Arte contemporânea quer dizer que é a arte atual, contemporânea do nosso tempo, tá? E aí a entrada dele é gratuita. Hoje quem dirige ele é a USP, né, a Universidade de São Paulo. E lá em cima desse museu dá para ver uma vista linda do Parque do Ibirapuera. Tem um café, você pode comprar alguma coisa para tomar um café, e tem essa vista, essa vista panorâmica do museu, do Parque do Ibirapuera. Aí tem esse museu, que é o MIS, e eu particularmente amo esse museu, porque eu já fui nele exposição do Batman, já fui em exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, já fui do Tim Burton. Então eles abrigam muitas exposições muito legais. E de terça-feira o MIS também é gratuito. Tá? Eu também já fui lá. Já foi no MIS. O MIS ele fica ali. Já. Eu também fui na exposição do Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum? Eu também. Maravilhosa, né? Sim. Eu realizei meu sonho de criança na exposição. Tem esse museu. Ô, professora, se tudo isso voltar ao normal, a gente poderia fazer um passeio para um museu, né? Eu super topava, Camila. Seria muito legal. Esse museu aqui também fala sobre a época que o Brasil era império, que a gente tinha rei, rainha, princesas. Só que esse museu fica lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e ele foi a casa do Dom Pedro. Então tem muita coisa do Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem coroa, tem o trono, tem muita coisa legal. Eu não conheço ainda, eu ainda quero conhecer esse museu. Era a casa de verão do Dom Pedro II. Pro, como meu pai é muito pro Rio de Janeiro, ele falou assim pra mim que ele já foi nesse museu, porque ele trabalhava lá e ele ia muito. Aí ele tava me contando, ele falou que lá é muito bonito e muito grande. Eu sou doida pra conhecer. O Brasil já teve 2 bandeiras antes de ter essa. É o quê? Eu também, eu tenho um sonho de ir lá. Antes da nossa original. Sim, verdade. Fora os nomes, né? A gente não é sempre que a gente chamou Brasil, República do Brasil. A gente teve outros nomes também, Terra de Veracruz. Sério, professora? Qual que era? Um era Ilha de Veracruz, e teve mais alguma outra coisa que era Veracruz, mas eu acho que a gente teve 2 nomes também, antes de ser República Federativa do Brasil. Pessoal, e esse museu, se eu não me engano, como foi própria residência dele de verão, para manter o piso original, a gente tem que tirar o sapato e calçar como se fosse uma sapatilha, para não machucar o piso.
para a gente conservar para durar muito mais tempo. Cuidado, né? hein, professora? Tem que ter todo esse tipo de cuidado, porque é antigo, né? Bom, aqui na minha apresentação era isso que eu queria mostrar para vocês, alguns tipos de museus. Letícia tá quietinha, não ouvi a voz da Letícia hoje. E aí, olhando lá aqui no próprio Ler e Escrever, na página 134, está escrito assim, ó. Nesta sequência de atividades, seu professor, né, sua professora, irá apresentar alguns museus brasileiros e os acervos. Acervos são os quadros, as obras que tem lá. Aí tá lá, a gente conversou sobre quem já visitou o museu, o que vocês viram. Aí, para a atividade 1B, que vocês vão fazer sozinhos depois, eu quero que vocês escolham um dos museus. Pode ser um que a gente já falou, pode ser um que a gente nem citou. Tem o Museu do Ipiranga, Museu do Futebol, Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, tem vários. E aí vocês vão preencher esse quadro da 1B. Tá vendo a 1B na 135? Tá escrito assim, em qual material... Oi? Tipo assim, ó, eu vou escolher o Museu Catavento. Aí eu tenho que colocar o nome, a informação que foi encontrada, que tem coisas antigas, um monte de coisa assim. E aonde fica a cidade e região, eu não sei, eu não lembro. São Paulo. Catavento é São Paulo. Professora, eu não estou conseguindo achar. Entra na internet, faz uma pesquisa rapidinha, tá? Mas pode escolher qual museu do Brasil. Oi. Uma pergunta, esse vídeo você vai colocar que nem os outros no seu canal do YouTube? Vou sim. Pro, eu não gosto de aparecer. Até parece que é tímida. Pro, eu fico com vergonha, Pro. Ninguém pensa. Pro, eu te sigo no seu canal. Pro, eu te sigo no seu canal com 3 celulares. Nossa, que chique. 3 contas. Eu te sigo com... Pro, pra você poder ganhar muitos inscritos, eu te sigo na minha conta, né, do meu pai, né, da minha avó. Mas eu não tenho intenção de ganhar muito inscrito, não. É só pra vocês me verem mesmo. Nossa, Pro. Você tá famosa. Mas ela postou Nem sigo o canal da Pro. dançando, né? E agora eu tô entendendo nada, que tem muita gente falando junto. Fala, Camila. Pro. A Rafa tá falando que ela é tímida, porque a senhora não viu os passos dela, que ela tava dançando, né? Imagina a timidez, né? Ai, Camila! Como você me entrega assim, Camila? Pegou na cara dura. Mas também, Camila, dança escondidinha. Vocês são tudo sem vergonha, vocês não têm... Vocês não são tímidos, não. Né? Tava rebolando, Rafaela. Seguinte, então, vocês vão escolher um museu do Brasil e vão preencher a página 135, tá bom? Professora. Tá, Pro. Oi, Ale. Professora, mas se você não sabe, você não foi em um museu, você não conhece o museu, você pode pesquisar no Google? Pode pensar assim, eu gostaria de conhecer o museu do amanhã, ou algum museu que a gente conversou hoje. Pode sim pesquisar, tá? Gente, eu não quero fazer propaganda, mas bora lá. Tem um aplicativo que se chama Google House. Aí você vai lá, instala e você vai ver um montão de lugares. Aí você vai lá e pesquisa qual que você quer ver. Vai aparecer e você fica andando lá. Eu vou até colocar um link de alguns museus que dá para fazer visita online enquanto a gente está em pandemia, tá? Eu vou parar de gravar agora, vamos tirar a foto. Interrompi a gravação.